menos fazer essa revisão, caso tenha alguma dúvida, tenha ficado alguma dúvida durante a prova, alguma coisa assim nesse sentido, né? Também para esclarecer como é que foi essa prova pensada aí para vocês. Bom, a questão da revisão, ela foi pensada justamente sobre todas essas questões que eu precisava cobrar na prova. A segunda VC, ela vai ser um pouco diferente, porque não tem quase material, e aí eu tenho que pensar o que eu posso fazer na minha vida e na vida de vocês. Bom, mas vamos lá. Na primeira questão, eu perguntei sobre a G6PD, a deficiência de G6PD. Lembrando que a deficiência de G6PD, ela é causada por um problema em relação ao metabolismo energético. Então, a G6PD, a enzima em si, ela é específica, importante para poder controlar a questão da formação de radicais livres e manter a célula viável por mais tempo que é esse tempo aí de mais ou menos 110, 120 dias. Então, para esses pacientes, a afirmativa 1 diz que a deficiência de G6PD, ela ocasiona mais comumente um quadro de anemia hemolítica crônica. Quando eu falei para vocês sobre G6PD na aula, e eu acredito também na revisão, eu acho que foi mais na aula do que na revisão em si, em que a deficiência dessa enzima, ela provoca assim, um quadro de anemia, que eu mostrei que o paciente ele tem uma queda da quantidade de hemoglobina. Essa queda da quantidade de hemoglobina, ela é ocasionada por alguns agentes que promovem justamente a questão do aumento desse estresse oxidativo da célula, e isso provoca justamente o que a gente chama de hemólise. Hemólise, isso significa não somente a questão do rompimento da célula durante a circulação sanguínea. A hemólise, ela também pode ser ocasionada pela retirada em excesso pelo baço. Só que aqui, no paciente com G6PD, quando a gente coloca na afirmativa que é anemia hemolítica, até aí está correto. O problema que essa anemia hemolítica, ela não é crônica, ela é aguda. Ou seja, a partir do momento que o paciente entra em contato com um agente oxidante, por exemplo, a naftalina, algum tipo de medicamento, a maioria dos antibióticos, alguns tipos de infecções. Então, esses são fatores que aumentam o processo de hemólise nesse paciente, mas é somente durante a exposição desse agente oxidante. Se eu retirar esse agente oxidante, eu também consigo reverter o quadro desse paciente. Então, por conta dessa única palavrinha aí, por ela estar aí como crônica, então já considera essa afirmativa como errada. Tá? Então, aí, o correto seria anemia hemolítica aguda. Aí, na afirmativa 2, nessa anemia hemolítica aguda, já começou certo falando que é anemia hemolítica aguda. A crise hemolítica pode se iniciar com mal-estar, fraqueza, dor abdominal, dor lombar. Bom, porque tem todos esses fatores aí. Bom, esses fatores, esses sintomas, eles estão relacionados justamente com a parte em que eu tenho a ação desse agente oxidante. Se eu tenho uma anemia hemolítica, ou seja, se está ocorrendo hemólise dessas hemácias, o que pode acontecer com esse paciente? Se vocês olharem lá na aula sobre as hemoglobinopatias, então lá diz que tem alguns sintomas que o paciente ele pode apresentar decorrente desta anemia hemolítica. O mal-estar por conta justamente da hemólise. Então, o paciente ele começa a apresentar questão de... de hipóxia tecidual, da deficiência, na verdade, início do comprometimento respiratório. Por isso, provoca mal-estar, fraqueza. Dor abdominal é por conta justamente desse trabalho que o baço tem, porque está havendo uma hemólise, está havendo uma retirada dessas hemácias em grande quantidade, e aí provoca justamente um pequeno inchaço, um trabalho um pouco maior da região abdominal, da região lombar, no caso aí o baço, e a lombar aí eu tenho a ação do rim, então esses dois órgãos acabam trabalhando um pouco mais do que o necessário, e isso provoca dores no paciente. Vão ser todos os pacientes que vão apresentar esses sintomas? Não, não serão todos os pacientes, mas a grande maioria pode apresentar esses tipos de sintomas.
Então, esses sintomas, eles podem estar relacionados com anemia hemolítica nesses pacientes com G6PD. Então, a segunda, ela está correta. A terceira, a grande maioria dos pacientes permanece assintomática por toda a vida. Bom, se a gente levar em consideração esses fatores, esses agentes oxidantes, se o paciente ele tiver o máximo de cuidado, receber o diagnóstico, ele tem o máximo de cuidado para não entrar em contato com esses agentes oxidantes, então ele não vai ter essas crises hemolíticas o tempo todo. Então ele vai permanecer boa parte da vida dele assintomática. Ele só vai ter a sintomatologia se ele entrar em contato com algum desses agentes. Então a terceira, ela também está correta. E a quarta? A presença de corpos de Henle, que são aqueles precipitados de hemoglobina desnaturada nas hemácias, é um achado típico. Se o paciente está durante a crise hemolítica, a anemia hemolítica aguda, então, lá na aula sobre hemoglobinopatias, tem lá falando sobre alguns achados hematológicos importantes para a gente poder observar. Além da quantidade de hemoglobina baixa, diminuição do VCM, principalmente do HCM, né, também tem alguns achados interessantes. Um desses achados é justamente a presença desses corpos ou corpúsculos de Henle que vão estar presentes nessas hemácias. Então, aqui, na primeira questão, as afirmativas 2, 3 e 4, elas estão corretas. Então, com isso, a alternativa que acaba sendo dita como correta é a letra B, tá? 2, 3 e 4. Dúvidas até aqui? Acredito que não. Então, vamos continuar a brincadeira. Ai, Jesus, volta. Cadê você? Agora. Na segunda questão. A hematopoese ela é sustentada durante toda a vida de um indivíduo por um pequeno número de células-tronco multipotentes que lentamente ciclam dentro de um grupo maior de células quiescentes. Nesse parágrafo aqui, eu estou falando sobre todo aquele processo de hematopoese, né? De renovação, de manutenção da celularidade da hematopoese. E aí, em mamíferos, esse processo da hematopoese, ela ocorre de que forma? Qual é a forma sequencial aí que a gente precisa seguir? Eu falando para vocês que a gente tem aquela parte inicial, né, da formação da hematopoese, e a gente tem logo no início mesmo a participação da mesoderme, e logo em seguida a gente tem aí o comprometimento do saco vitelínico. Depois do saco vitelínico, a gente entra para outra fase da hematopoese, que é a participação do baço, do fígado e, em pequena escala, a participação do timo na formação das células sanguíneas. E aí, por último, após o nascimento, a gente tem o quê? A participação da medula óssea como o principal local para a produção dessas células sanguíneas. Então, seguindo essa ordem aí que a gente precisa, né? Então, a gente tem aí o saco vitelino. Gente, desculpa, tá aqui a placenta, não é a placenta aqui. Não tá isso lá na prova de vocês. Então, aqui tem a letra A, tá? A letra A, ela tá desse jeitinho na prova de vocês. Saco vitelínico, a polpa vermelha do baço, aí eu coloquei só para complicar um pouquinho, para vocês já lembrarem um pouco aí de imunologia, fígado fetal e medula óssea. As outras alternativas, elas não estão seguindo essa ordem, né? A letra B fala de saco vitelínico, placenta, a placenta nem participa nesse processo. Na letra C, inicia com polpa vermelha, entra de novo a placenta, então a letra C também está fora. A letra D de dado, ela coloca algo que sequer participa, nem faz parte de todo esse processo, que é essa região aorta, gônadas, mesonéfron, não tem nada a ver. E a letra E, até que ela começa bacaninha, né, falando de mesoderme, saco vitelino, só que aí ela coloca fígado fetal e termina com timo. Faltou aí mais outros 2 órgãos importantes, que seria o baço e finalizar aí com a medula óssea. Então, ao final, a alternativa correta acaba sendo a letra A da segunda questão. Saco vitelino, polpa vermelha do baço e fígado fetal, além da medula óssea. E aí vamos para a terceira questão, que ela foi... essa questão ela foi
anulada, tá? Porque alguns alunos me reportaram que estava registrado duas alternativas, no caso, a mesma alternativa. Eu cadastrei 2 vezes a alternativa a resposta correta era a letra A, então a terceira questão, ela está anulada da prova de vocês, por conta desse erro aí. Primeira questão, qual é a alternativa? Vamos lá. Subindo. Vai, sobe, meu filho. Ui. Então, aqui, letra B. B de bola, tá? Certo. Bom, aí vamos para a quarta questão. Essa quarta questão, ela estava meio dada, né? Estava até relacionado com o exercício, né? O caso clínico eu passei para vocês. Então, aqui eu coloquei o resultado de uma análise de uma paciente, dona Joana, em que apresentou anemia macrocítica megaloblástica. E aí, essa anemia megaloblástica, ela se deve a que exatamente? O que a gente pode encontrar no paciente que tem esse quadro aqui? Claro, agora que eu estou prestando atenção, que a maioria das minhas alternativas corretas estão tudo letra A, que coisa, não? É a letra A, e que na letra A, o que a gente vai observar nos pacientes com anemia megaloblástica? Boa parte deles vão apresentar neutrófilos hipersegmentados, ou aquela que eu coloquei alguns da hipersegmentação, que é justamente falando sobre a presença não só de neutrófilos, posso encontrar também eosinófilos e basófilos, com a presença de mais do que 5 lóbulos. Posso encontrar com 10 lóbulos, 12 lóbulos. Então, vou encontrar uma lâmina desse paciente com anemia megaloblástica cheia desse tipo de achado hematológico importante para eu poder fechar o quadro, além do que da plaquetopenia. Então, eu preciso desses dados para poder fechar o quadro de anemia megaloblástica. Então, a principal característica que a gente observa na lâmina é a presença desses neutrófilos. Então, aqui a alternativa correta acaba sendo a letra A. Na letra B, na lâmina, hemácias em alvo são os codócitos. Então, boa parte dos pacientes que a gente observa a presença de codócitos estão relacionados com os quadros de talassemia. Drepanócitos. Drepanócito está relacionado com a questão de anemia falciforme. Na letra D de dado, fala de bastonete de Awe. Esse bastonete está relacionado com os casos de leucemia mieloide aguda. E na letra E, presença de esferócitos observados na lâmina de pacientes pode estar relacionado com quadros de incompatibilidade sanguínea por transfusão sanguínea, tá? Que isso pode acarretar a presença desses esferócitos. Então, a alternativa correta é a letra A de amor. Quinta questão. Na interpretação dos índices hematimétricos, eu falei naquela aulinha extra sobre hemograma. E também eu falei sobre todas essas definições na aula de hemácias, sobre a questão da morfologia das hemácias. Então, na interpretação desses índices hematimétricos, qual é o item que a gente considera que a definição está correta em si? Na letra A, eu coloquei pecilocitose. Alguns devem ter pensado, putz, eu não sei o que é isso, a professora nem falou. Pecilocitose é a mesma coisa que poiquilocitose. Poiquilocitose são hemácias de de morfologias diferentes. Então, aqui o nome está dizendo pecilocitose. E qual é a definição que está logo em seguida? Hemácias com diminuição do nível de hemoglobina. Então, não tem nada a ver. Então, essa definição de hemácias com diminuição do nível de hemoglobina tem a ver justamente com o HCM. Vamos lá, letra B, fala de anisocitose. O que é anisocitose? Anisocitose são hemácias que a gente observa de tamanhos diferentes, populações de hemácias diferentes. Tamanhos diferentes, pode ser uma hemácia de tamanho normal, com uma hemácia de tamanho pequeno, microcítica, ou hemácia de tamanho normal, com hemácia de tamanho grande, macrocítica. Então, aqui, a definição de anisocitose, ela está correta. Então, na quinta questão, a letra B é a alternativa correta. A C fala de esferocitose. Esferocitose
né, deveria estar com a definição de hemácias com tamanho esférico. E aqui está dizendo hemácias com aumento do nível de hemoglobina. Se aumento do nível de hemoglobina também está relacionado com o HCM. Macrocitose. Macrocitose seria hemácias de tamanho grande. Então, aqui a definição está com hemácias com aumento do nível de hemoglobina. Novamente, falando de HCM. E a letra E fala de drepanocitose, hemácias com alteração de forma. Ok, mas qual é essa forma? Está dizendo qual é a forma? Ah, está dizendo que é formato de foice? Diferente da questão anterior, que tem lá lâmina com hemácias hemácias em alvo, falando do formato, falando da definição do que é codócito. Então, aqui a letra E, talvez alguns devem ter marcado pensando, é alteração de forma, mas qual é a forma que tem aí os drepanócitos? Em formato de foice. Então, não está falando com essa forma aí, especificamente da drepanocitose. Então, aqui, na quinta questão, a letra B de bola é a que realmente ela está mais associada em relação a essa interpretação da definição correta em relação à mesocitose. Vamos lá, próxima questão. Alguém? Não? Bom, na sexta questão, fala sobre a fisiopatologia da anemia falciforme. E aí eu pedi para vocês marcarem, claro, né, vai ser no papelzinho, alguma coisa assim, né, durante a prova, ver quais as afirmativas são verdadeiras e quais são falsas, para poder depois colocar a ordem correta aí de sequência desse V e F. Então, vamos lá. Analisando cada um dessas afirmativas. Na anemia falciforme, ocorre excesso de produção de óxido nítrico. Óxido nítrico, a gente não observa esse excesso de formação de óxido nítrico durante o processo de fisiopatologia da anemia falciforme em si. A gente não observa nada disso. O que a gente observa não é nem excesso de produção de óxido nítrico, e sim uma deficiência na questão da diminuição da taxa de oxigênio, que leva a uma deformação do citoesqueleto da hemácia por conta de uma alteração aí genética, uma mutação de ponto, e essa alteração no citoesqueleto faz com que a hemácia ela perca a questão do ajuste do seu tamanho, que a gente chama de deformabilidade da hemácia. Então, aqui, essa primeira, ela já está totalmente errada, porque não ocorre essa produção de óxido nítrico. Então, a primeira é falsa. A segunda fala de hemácias falcizadas que provocam lesão ao endotélio vascular. Bom, se a gente está trabalhando com anemia falciforme, lembrando que as hemácias ela ficam naquele formatinho de foice, né, ou meia-lua, então esse formatinho, quando ela chega em vasos de pequeno calibre, então esses vasos de pequeno calibre acaba ocorrendo uma diminuição ou até mesmo uma parada completa da circulação sanguínea daquele pedaço, daquele tecido. Então, é muito comum de ocorrer infartos. E por conta dessa interrupção da circulação sanguínea, pode sim provocar algum tipo de lesão no endotélio vascular. Não só pode, como vai. Então, ali o acúmulo dessas células, dessas hemácias falcizadas, elas, na verdade, provocam alterações nesse endotélio, provocam uma ativação de proteínas inflamatórias da fase aguda, e essas proteínas provocam justamente a adesão de vários tipos de células, no caso aí, a principal é a participação dos neutrófilos, e isso provoca um processo inflamatório naquele local, no endotélio, e isso leva a uma lesão nesse endotélio por conta da ação dessas hemácias falcizadas nesses vasos de pequeno calibre. Então, por conta de toda essa ocorrência, então a segunda a gente considera como verdadeira. Terceira, o dano à membrana dos eritrócitos leva ao encurtamento da expectativa de vida por hemólise. O que isso quer dizer para vocês? Se eu tenho um paciente com anemia falciforme, então ele tem vários fatores que podem provocar as crises falcímicas, que a gente chama. Então, o que são esses fatores que podem provocar essas crises falcêmicas? Nós temos aqui a questão das infecções.
Então, se o paciente ele tem infecções recorrentes, então ele vai entrar em crises recorrentes. E essas crises recorrentes levam justamente a microinfartos. Quais órgãos vão estar justamente prejudicados por conta desses microinfartos? O baço e o fígado são os principais órgãos, além dos rins, também estão prejudicados por conta disso. Portanto, se eu tenho uma questão da anemia falciforme, o paciente está entrando em crises falcímicas de forma muito rápida, ele precisa de outros tipos de tratamentos para poder melhorar a qualidade de vida dele. Que seria isso? A questão da transfusão sanguínea. Mas, se eu tenho um paciente que está recebendo transfusão sanguínea, eu tenho um outro porém nessa história, que é justamente a questão da sensibilidade, da ativação do sistema imune desse paciente e produzir anticorpos contra as hemácias que ele já vai estar recebendo. Então, com isso, em vez do paciente ele ter uma expectativa de vida de chegar aos 40, 50, 60 anos, num paciente com anemia falciforme, se ele não tiver nenhum cuidado em relação a esses fatores que vão estar desencadeando essas crises falcímicas, a expectativa dele diminui bastante. Então, muitos pacientes acabam falecendo de forma muito precoce, na casa dos 20 até os 30 anos. Então, isso aqui, em relação à terceira, ela também está correta. Nós observamos que há um encurtamento na expectativa de vida desses pacientes provocados por esse excesso de hemólise, principalmente dessas hemácias que estão nesse formatinho de falciforme, foice, e que elas também não têm como, não tem a capacidade de fazer o transporte de oxigênio de forma adequada. E a última fala sobre os eritrócitos que perdem a capacidade de deformação quando desoxigenados. Lembre-se, se a gente está trabalhando com uma hemoglobinopatia, uma mutação de ponto que altera um único aminoácido, e esse único aminoácido tem uma alteração do citoesqueleto, quando ocorre um processo de hipóxia tecidual, então essa hipóxia tecidual, com essa alteração de citoesqueleto, a hemácia ela muda de forma e ela perde essa capacidade de ficar mudando de forma à medida que ela vai passando em vasos pequenos. Então, a hemácia, paciente normal, ela tem aquele formato de disco bicôncavo, então ela, em vasos de grande calibre, ela mantém seu formato normal. Mas, quando ela precisa passar em vasos de pequeno calibre, então ela consegue deformar o seu tamanho para ela poder passar nesses vasos. Para esses pacientes com anemia falciforme, essa capacidade de deformar e voltar à sua formação original, ela é totalmente perdida. Então, aqui, nessa última, também é correto o que está sendo apontado. Então, a letra A, ela fala que a primeira é verdadeira. Não, a gente viu que a primeira aqui, na verdade, ela é falsa, tá? E aí nós temos as outras falando que são verdadeiros. Então, seguindo esta ordem, quem é que se encaixa nesta ordem, nessa sequência correta de afirmativas verdadeiras e falsas? Acaba sendo a letra C de casa, em que a primeira é a única que é falsa e as outras afirmativas são todas verdadeiras, tá? Dúvidas? Acredito que até agora ainda não. Vamos para a próxima. Sétima. Ah, sim. Tranquilo, professora. Tranquilo. Tá. Gente, a sétima também foi anulada. Tá? Essa questão também foi anulada. Foi um erro bem aqui na letra E, tá? Foi um erro aqui que o pessoal também diz, mas professora, tá certo isso, essas cadeias? Aí eu fui lá e digo, não, gente, tá certo. Aí eu fui lá olhar, ler, aí eu digo, caramba, não tá certo, tá errado, eu errei feio essa. Então, a sétima, ela tá anulada, tá? Oitava questão. Essa oitava questão eu tirei, olhem só, do ENAD de 2010. Ela está um texto imenso falando, né, sobre dados da Organização Mundial de Saúde, sobre as anemias carenciais e falando de anemia carencial. Aí vamos para o ponto que importa. Dessa forma, a anemia carencial ela é mais prevalente nos dias atuais e ela é causada pela deficiência de quê? Eu lembro que até bati e tal sobre a anemia carencial na aula presencial com vocês. E a única que se encaixa sobre a anemia carencial é a letra A. A anemia carencial é carência de ferro, deficiência de ferro.
que pode ser diagnosticada pela presença de hemácias microcíticas e hipocrômicas no esfregaço de sangue, ou esfregaço sanguíneo. Então, a única que se encaixava sobre a anemia carencial é a letra A, de amor. E as outras alternativas? Letra B fala de folatos. E se a gente lembrar de folatos, todo o resto da alternativa ela está corretíssima, de anemias macrocíticas normocrômicas. Mas ela não é de anemia carencial, ela é de quê? Anemia megaloblástica. Letra C fala da G6PD. E para quem estava na dúvida em relação à primeira questão, letra C, ela fala justamente sobre os corpúsculos de Rens. Então, lá na primeira questão, estava falando sobre isso. Então, a letra C aqui está correta. D de dado fala sobre vitamina B12, que também está relacionado com a questão da deficiência de folatos, macrocíticas hipocrômicas, definição está correta. Letra E fala de vitamina C, né? Só que aí, vitamina C, ela pode levar a um quadro de macrocitose, mas nenhuma das outras alternativas se encaixa na definição de anemia carencial por conta da deficiência de ferro. Então, a única que se encaixa é a letra A, de amor. E aí vem as duas últimas questões. Nas duas últimas questões, aqui no meu papel, né, no Word, ele está desse jeito. Na questão que dava na prova de vocês, eu repeti o mesmo caso clínico, caso assim, de mas o que falava no caso clínico mesmo? Então, para não ter dúvidas em relação ao caso, então estava o mesmo caso, tanto na questão 9 quanto na questão 10, porque eles estavam relacionados, tá? Então, aqui no caso clínico, para poder responder as questões 9 e 10, o que a gente precisa analisar em si? Que eu falei para vocês, todo o histórico clínico, né, que a gente puder resgatar do paciente. Então, aqui eu coloquei um homem de 19 anos, mulato, natural do interior da Bahia, procedente de Curralinho. Então, ele está vindo lá do interiorzinho, né? Curralinho é no Marajó, tá? Para quem ainda não sabe. Então, na história clínica, então, ele diz que ele estava 3 dias, começou a sentir dores nos membros inferiores, essas dores nas pernas se iniciaram de forma muito rápida e progressiva, em que no início elas estavam melhorando com a ação de analgésico, porém, essas dores elas tinham piorado mesmo com essas medicações, e aí ele procurou o pronto-socorro da cidade, e nesse pronto-socorro da cidade, ele recebeu analgésicos mais potentes e de via endovenosa. E aí, pela manhã, ele fez um hemograma na cidade e foi constatado que anemia grave neste paciente. Esta anemia grave, vamos analisar aqui o hemograma dele. Então, a gente tem uma hemoglobina de 6,2, realmente, uma hemoglobina está muito baixa. O hematócrito dele, 18,4, também está muito baixo. Eu coloquei quantidade de leucócitos, 14.800, ou seja, está acima do normal, então ele está apresentando aí uma leucocitose. Plaquetas também está acima do valor de referência, 545 mil, então ele, além da leucocitose, ele também está apresentando plaquetocitose, a gente pode colocar assim, né? Aumento dessas cifras, leucócitos e plaquetas. E aí a gente tem 2 dados interessantes. Contagem de reticulócitos, que está na casa dos 11%, significa que eu tenho aí uma alta taxa de produção de hemácias, então a eritropoese ela está bombando, funcionando aí para poder suprir essa necessidade do paciente. E aí tem a hematoscopia, que é a análise do esfregaço sanguíneo. E nessa hematoscopia, o que a gente tem aqui? Presença de drepanócitos 4 cruzes. Essa presença de drepanócitos significa o quê? Anemia falciforme. Era aqui que estava o pulo do gato para vocês poderem responder as próximas 2 questões. E aí, quando a gente observa a 9ª questão, coloquei o quê? Assinale a alternativa correta, que faz a correlação entre a alteração morfológica observada no hemograma do paciente com patologia. Qual a alteração? Presença de drepanócitos. Aí, quem está como drepanócito, a gente olha. Letra A, esferócito. Não, não é. Codócitos? Não, não é. Drepanócito, opa, tá aqui. Letra C, drepanócito. Mas está relacionado com o quê? Abuso de álcool. Não é abuso de álcool. Abuso de álcool seria relacionado com hemácias macrocíticas. Não tem nada a ver com drepanócitos. Letra D, codócitos de novo. Nada a ver. E aí entra de novo letra E, com drepanócitos e ao lado anemia falciforme. Era essa a resposta correta. Eu acredito que boa parte deve ter acertado essa 9ª questão.
E a 10ª, relacionada também com esse caso clínico, eu pergunto o quê? Para este caso clínico, há inúmeros exames que podem ser realizados para triagem, complementares, para poder auxiliar na investigação ou na conclusão do caso. Baseado justamente nesse caso clínico, né, qual é o exame que a gente pode utilizar para confirmar essa suspeita clínica, já que o hemograma está dizendo que é anemia falciforme. Então, para eu poder confirmar, eu preciso fazer uma eletroforese de hemoglobina ou HPLC. Baseado nisso, qual é a alternativa que se encaixa nisso? Letra D de dado, eletroforese de hemoglobinas. As outras nem faz parte. Quer dizer, até daria para fazer. Caso de mielograma, não é adequado para o paciente. Eletroforese de proteínas, não tem nada a ver. A gente trabalha mais com pacientes que têm algum tipo de gamopatia, por exemplo. Não é o nosso caso. Exame de falsização é um exame de triagem. Não é um exame muito confiável para a gente poder fazer. Então, eu preciso de um exame para poder confirmar a suspeita, não para fazer mais uma triagem no paciente. E a letra E fala de pesquisa da proteína de Benson Jones. A gente fala sobre essa proteína na questão de exame de urina do paciente, na procura justamente de proteínas kappa ou lambda, por excesso de produção dessas proteínas que formam a imunoglobulina, mas que não tem nada a ver com o caso da anemia falciforme. Então, a única alternativa que encaixa mesmo é a letra D de dado, eletroforese de hemoglobina. Tá certo? Dúvidas? Tranquilo? Acertaram muita coisa? Erraram muita coisa? Ah, professor, acertei muita coisa. Tá? Eu acredito que a prova ela não foi tão difícil. Foi trabalhosa, foi bem trabalhosa essa prova. Eu coloquei trabalhosa porque eu preciso que vocês comecem a raciocinar. Então, o caso clínico, ele serviu para vocês raciocinarem para treinar já para a prova, que a gente precisa treinar esses raciocínios. Tá certo? E aí, na próxima terça-feira, 9h10 ou 9h15, a gente se encontra de novo para fechar sobre o assunto que eu iniciei das séries leucocitárias, para dar mais um nó na cabecinha de vocês. E aí a gente conversa na questão da segunda avaliação, que nem eu sei como é que vai ser e o que é que vai se suceder nessa história, tá? Bom, é isso, crianças. Beijos, abraços, fique com Deus, melhorem aí e qualquer coisa, nós professores estamos aqui para ajudá-los, tá bom?